Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da imersão na palavra. Hoje nós vamos dar seguimento sobre louvor e adoração, falando sobre louvor e adoração no dia a dia. E hoje é uma honra para mim estar aqui com a minha esposa Márcia, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais como é louvar e adorar no dia a dia. Eu quero dar uma introdução, começar falando, e reforçando o que é louvar. Louvar, a gente é reconhecer as obras, os feitos e as promessas de Deus na nossa vida. E também, de acordo com o Salmo 22, versículo 3, que Deus habita no meio do louvor. O propósito de louvar e adorar é criar um ambiente propício para que a presença de Deus se manifeste. Então, dentro disso, como que nós fizemos, Como nós criamos, então, um ambiente que a presença de Deus possa se manifestar? A Márcia trouxe alguns pontos aqui, eu vou deixar com que ela fale um pouco mais e em seguida eu já vou estar com vocês. Olá, amados, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós vamos falar sobre adoração no dia a dia. Estou grata pelo convite do meu amado e quero compartilhar com vocês um pequeno cenário a respeito desse assunto. Nós temos a Bíblia, nós lemos, nós estudamos, nós aprendemos. E agora nós vamos juntar alguns pontos para que a gente então consiga compreender a nossa adoração no dia a dia. Nós temos o Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. E disse Deus para que eles dominassem todas as coisas na terra, certo? Vocês lembram disso? Logo depois, infelizmente, a gente teve a queda. E a queda causou muitas rupturas no coração do homem. Mas glória a Deus por Jesus que veio nos redimir de tudo isso. Então, amados, a nossa adoração no dia a dia, o que é isso na prática? Como adorar na prática, no nosso dia a dia, no nosso viver? A adoração, como o Ângelo explicou para vocês, se vocês estavam atentos ao que ele estava falando, vem da palavra hebraica render-se, prostrar-se. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Provérbios 25, verso 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é desvendá-la. Quem são esses reis? Nós somos esses reis. E aí, amados, entra a nossa prática, entra o nosso dia a dia na adoração. A prática de adorar o Senhor no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, consiste em fazer a volta contrária. Lembra que lá no Éden o Senhor ia ao encontro de Adão e Eva? Houve a queda. O que aconteceu com a queda? Houve que a nossa semelhança de Deus, ela foi desfigurada. Mas Jesus nos deu livre acesso à sala do trono. Então, por isso, nós vamos de encontro ao Rei. Nós vamos de encontro ao nosso Deus, de encontro ao nosso amado. E é ali no secreto do nosso quarto, com intimidade com Ele, que nós desvendamos os seus segredos. Ali nós recebemos a porção diária para que na nossa intimidade com Ele, nós nos tornemos a sua semelhança de novo. Então, amados, esse é o primeiro ponto da nossa prática, do nosso dia a dia, é entrar no nosso quarto, é conhecer a Deus. Sabe, não só de ouvir falar, mas de ouvir a sua voz, de conhecer, de desvendar os seus segredos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero deixar de uma forma muito prática é colocar Jesus Cristo no centro do nosso coração. Porque se Ele não está no centro do nosso coração, se qualquer outra coisa, outra pessoa, outra circunstância, outro assunto ocupa aquele lugar, nós acabamos sendo idólatras. E o Senhor não compete com isso, O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Amados, um segredo tão gostoso é colocar Jesus no centro do nosso coração, da nossa vontade. E aí, o que acontece? Quando Ele está no centro do nosso coração, quando nós temos intimidade com Ele e descobrimos os segredos que tem na sua palavra, quando Ele começa a nos contar os seus planos para nós como indivíduos, para nós como igreja, para o nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa nação, é tão gostoso, nós somos felizes. Agora, quando nós viemos no culto, quando nós lemos a palavra,
quando nós temos atitudes que são condizentes com a própria palavra, mas não temos intimidade com o Pai. Sabe o que acontece? Ficamos frustrados e passamos a questionar a Deus. Por quê? Porque usamos do nosso intelecto, usamos da nossa lógica, usamos do nosso racionalismo para querer fazer aquilo que só o Senhor transforma no nosso coração. Então, amados, colocar Jesus no centro do nosso coração, que é o lugar onde Ele deve estar, é um ponto muito importante para que no nosso dia a dia nós o adoremos. Porque lembra que adorar é prostrar-se e render-se? Só se prostra e só se rende quem reconhece a soberania para o qual a gente está se rendendo. Então, amados, reforçando o que nós falamos aqui, a nossa vida de adoração na prática consiste em 3 pontos simples: buscar a Deus, saber quem Ele é, quais são os seus atributos, reconhecer a sua grandeza, desvendar os seus segredos. E a gente só desvenda os segredos daquelas pessoas que nós somos muito íntimas. Então a nossa intimidade com o Pai deve atingir ou alcançar esse nível de contar os segredos um para o outro. E também, amados, colocar Jesus no centro do nosso coração. Por quê? Porque quando Ele está no centro do nosso coração, nós cuidamos da nossa família, nós amamos ela, nós educamos os nossos filhos, nós colocamos o trabalho no seu devido lugar, trabalhamos como quem trabalha para o Senhor. Esse é um segredinho também. E no nosso ministério, amados, trabalhamos com excelência, nós servimos com excelência ao Pai. Então, no nosso dia a dia, vale muito a pena nós termos esse tempo com o Senhor, no secreto, para descobrir mais sobre Ele, aprender mais sobre Ele, nos relacionarmos mais com Ele e conversarmos com Ele. Porque é tão bom ouvir a voz do Pai, né? E é interessante quando a gente olha lá no Salmo 104, no versículo 33, né, que diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave, eu me alegrarei no Senhor. Então tudo isso que a Márcia disse, que nós vamos viver no nosso, ou devemos viver, né, no nosso dia a dia, isso vai ser levado adiante. Se nós olharmos e lembrarmos do céu, quando nós estivermos no céu, louvor e adoração vão ser diários, né? 24 horas, sei que vai ter hora lá no céu, mas o tempo todo, quando estivermos no céu, vai ser sobre louvor e adoração, né? A bondade e a grandeza do Senhor serão anunciados através de toda a eternidade. Isso quer dizer que, se nós praticarmos, né, tudo isso que viemos falando essa semana, diariamente, estaremos preparados para viver na eternidade. Claramente nós sabemos que quanto mais, né, estamos dentro da palavra, dentro do louvor, né, dentro da adoração a Deus, como a Márcia explicou, muito bem explicado agora aqui, estaremos mais presentes, né, criando um ambiente para que Deus esteja do nosso lado, estamos mais tempo passando com Deus aqui na terra, tanto quanto, né, vamos passar também no céu, lá na eternidade. Então, no fundo e no final do dia, o quanto nós fizemos hoje no nosso dia a dia é o reflexo de faremos na eternidade. Ou seja, isso aqui é quase que um treinamento, né? Vamos treinando para quando chegarmos lá, estarmos bem, né, bem preparados, né, para adorar, louvar nosso Deus, como a gente já vem ver, como nós já estamos vendo desde terça-feira, como é, né, louvor e adoração. E para mim, o final, assim, né, Márcia, é que aqui na terra nós devemos fazer do louvor e da adoração uma paixão e uma prioridade. Quando a gente coloca isso na cabeça e no coração de que é uma paixão e uma prioridade, se torna algo muito fácil de fazer. Muito, muito fácil de fazer. É verdade. E sabe que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas então nós precisamos louvar ou adorar para sentir a presença de Deus? Eu quero dizer para vocês que não. Sabe por quê? Ela habita já aqui dentro, amados. A presença do Senhor habita em nós. Lembra que Jesus está no centro do nosso coração? Então, o Espírito Santo habita em nós e a sua presença está aqui.
Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, acontece algo tremendo. E isso eu quero deixar assim como um presente para vocês. A Bíblia diz que no mundo a gente passaria por aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco até o último dia. Mas a adoração e os louvores, eles têm algo tão poderoso para nós como um presente de Deus, que é vencer as batalhas. Porque o Senhor, Ele habita em meio aos louvores. E quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando, nós estamos chamando Deus, nós estamos elogiando os seus atributos, engrandecendo o seu nome, nós estamos adorando, contemplando a sua majestade. Imagina isso, amados, em meio a uma tristeza, em meio a uma ansiedade, a uma angústia, a uma decisão importante que nós temos que tomar. Mas quando nós buscamos o nosso Deus, neste Espírito, Ele vem com graça, poder e autoridade. E o ambiente espiritual muda, e o Senhor manda decretos a nosso favor, e os nossos inimigos são desbaratados. E amados, antes da nossa oração, eu quero deixar uma interrogação no coração de vocês. Vamos imaginar uma cena. Imagine todos nós que somos filhos de Deus, chegando no culto, todos nós com a nossa identidade em dia, sabendo bem quem somos em Deus, sabendo por que nós estamos aqui, sabendo que nós somos filhos, sacerdotes, que viemos exaltar Ele. Imagina o abalo que seria no mundo espiritual a Assembleia dos Santos reunida, adorando, louvando, invocando o nome daquele que é forte, daquele que é poderoso, daquele que é soberano e majestoso. Quantas maravilhas nós não veríamos naquele dia. Eu tenho certeza que amanhã você vai descobrir o que acontece nos louvores e na adoração na igreja. Então eu quero orar com você agora, amado. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por esse tempo, Senhor, te louvamos por cada semente lançada em cada coração, te louvamos, Senhor, pela Tua beleza, Senhor, pela Tua presença, Pai, por quem Tu é na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, por revelar os Teus segredos a nós quando nós te buscamos. E nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a estarmos todos os dias contigo. Nos ajuda, Espírito Santo, a lembrar que as nossas atitudes são um reflexo de quem Tu é na nossa vida, Pai. E por isso, Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos, Senhor, exaltar o Teu nome, Senhor, não somente com a nossa fala, mas com as nossas atitudes também, Pai. Muito obrigada por essa noite. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma honra ter estado aqui com vocês no Imersão na Palavra e aguardamos vocês amanhã, no último dia. Até mais, Deus abençoe.